Bom dia, muito bom dia a todos. Hoje mais uma manhã perfeita, maravilhosa, dia 29 de novembro de 2022. O ano já se findou, estamos começando aí praticamente um novo ano e hoje, nessa manhã perfeita, eu quero trazer um pensamento, eu quero trazer aqui alguns movimentos que acontecem dentro de mim e eu quero compartilhar com você. Eu quero compartilhar, aproveitar essa manhã e iniciar com esse bate-papo, essa troca de ideias e, claro, a partir do momento que eu estiver falando, você pode interagir, você pode também fazer perguntas. E nosso bate-papo de hoje, eu vou falar sobre a arte. Bom dia, Rafael. A arte do relacionamento. O relacionamento, ele é um poder extraordinário. Na verdade, o relacionamento, ele tem o tempero espiritual, o tempero da eternidade. Desde a eternidade, o relacionamento, ele é um princípio para a felicidade, para a satisfação, para a alegria. Bom dia, Deise. Saudade. Então, o relacionamento é uma necessidade humana, apesar de que é muito difícil se relacionar com alguns perfis de pessoas. Porém, o relacionamento é algo divino. Eu não sei se você sabia disso, mas as pessoas que se aproximam de você, a família que você nasceu, é um estágio probatório de crescimento e evolução. Todas as pessoas que você atraiu para a sua vida, todas as pessoas que você convive e que você vai conviver, olha que louco que eu vou falar agora, eles são enviados por Deus para tratar o seu interior e levar você a uma expansão de consciência. E os teus maiores professores são as pessoas difíceis, verdade. E é interessante que quando você é igual uma faculdade, é igual a escola. Quando você aprende com essa pessoa tende a se afastar, a ir embora. Acontece algum movimento para que essa pessoa ela saia do seu caminho, ou ela muda e começa a interagir com você de uma forma mais produtiva. Porém, se a tendência nos relacionamentos é fugirmos, então a gente foge do relacionamento, a gente troca de emprego, a gente troca de vizinhança, a gente troca de escola, a gente troca de faculdade para fugir do relacionamento, mas é incrível que nós nos reencontramos com outras pessoas, mas com o mesmo perfil daquela pessoa que nós não resolvemos ainda a situação. Então, ocorre um padrão de repetição. Eu costumo dizer que Deus faz assim: enquanto você não aprender o processo do relacionamento, que é algo divino, você vai repetir. Sabe aquela coisa que tinha antigamente na escola? Ainda tem hoje, né? A reprovação. Então, um caminho para a felicidade, para a prosperidade, para o crescimento na arte de relacionamento, de se relacionar, é você aprender com as pessoas difíceis. Eu sei, e na minha vida também apareceram e aparecem muitas pessoas difíceis.
E quando eu recebo algumas pessoas difíceis, eu pergunto para mim mesmo: o que é que esta pessoa quer me ensinar? E é incrível porque quando você entra por esse caminho de auto-observação, você começa a crescer em maturidade. Aí você não explode mais, você não grita mais, você não xinga mais, nem fica nervoso, porque às vezes o nervosismo, a irritação só prejudica a nós mesmos. Bom dia, Ju, bem-vinda. Então, como é que eu desenvolvo a minha capacidade de maturação, de ser maduro diante dos conflitos? Quando eu aprendo a me relacionar, principalmente com as pessoas tóxicas, as pessoas difíceis. E sim, foi Deus que mandou essa criatura para você. Eu vou falar uma coisa engraçada aqui para vocês, mas ao mesmo tempo é uma grande verdade, né? Primeiro, antes de falar isso, eu quero dizer para você que o relacionamento é algo divino, é algo espiritual, é uma passagem, é uma ponte para a felicidade, é uma ponte para a paz interior. Então o próprio Deus, quando ele se reporta à humanidade, e na criação ele diz: façamos o homem. Esse façamos aqui fala de coletividade. Então, desde a eternidade, a coletividade é um princípio de harmonização, de crescimento e de encontro com a essência. Os relacionamentos são algo necessário. As pessoas que não se relacionam, as pessoas que estão fugindo do relacionamento, são pessoas que perderam a essência e o prazer de viver. Olha que coisa interessante. Deus sempre vai colocar um capeta na sua vida. Sim. Sempre. Para quê? Para que você aprenda a enxergar os limites da gestão emocional e da educação no quesito maturidade, para que você consiga mensurar em que nível de maturidade, em que nível de conhecimento, em que nível de expansão de consciência você se encontra. Então vai acontecer. Tem alguns textos na Bíblia que mostram isso. Por exemplo, estava tudo bem no jardim do Éden, mas quem que apareceu lá? Um capeta, né? A serpente. Por que a serpente apareceu lá? Para mensurar, não a serpente mensurar, mas Eva e o casal no jardim mensurar qual era o seu nível de maturidade para lidar com os conflitos, para lidar com a sedução, para lidar com a tentação naquele caso. Então, sempre vai ter uma serpente. Por quê? Porque você concorda comigo que Deus poderia excluir aquela serpente, que era o capeta? Poderia, mas por que ele deixou? Ele deixou porque o crescimento, o desenvolvimento de estrutura emocional e maturidade, ela depende de desafios. Eu tenho certeza que a fase de maior crescimento na sua vida foram as fases difíceis, foram as fases que exigiram de você algum desafio. Algum desafio. Você foi fazer um processo seletivo e a necessidade de você passar nesse processo seletivo fez você estudar mais, fez você se dedicar mais, fez você inclusive conhecer mais. Então os desafios são uma ponte para o sucesso. E sim, Deus colocou a serpente. E não parou por aí. O Jó era um homem muito feliz, bem sucedido. E o que aconteceu com o Jó? Deus colocou um capeta. O diabo disse: deixa eu provar ele, deixa. E Deus permitiu, e Jó perdeu tudo. Mas depois, e é engraçado que nesse processo em que Jó perdeu tudo, Jó achava que era o homem perfeito.
mas tinha fases e áreas da vida de Jó que precisavam de maturidade pros relacionamentos. Porque foi nesse processo em que Jó perdeu tudo que ele descobriu quem eram os verdadeiros amigos, como que estava o nível de relacionamento entre ele e a mulher dele, o que era importante, a prioridade para ele. E chega um momento da vida de Jó que, quando Deus ele ensina a Jó qual era o motivo de ter colocado aquele capeta na vida dele, que era para o crescimento, Jó diz assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te vê os meus olhos. Ou seja, eu alcancei um outro nível de maturidade, um outro nível de expansão da consciência, um outro nível de visão de mundo a partir de toda essa dificuldade que eu passei. E a solução para a mudança, e lá está escrito cativeiro, né? Para a mudança da situação de Jó, foi a relação deles com os amigos dele que o tinha desprezado, por assim dizer, no momento da dificuldade. E Deus fala assim para ele: olha, ora pelos seus amigos, que se tornaram inimigo no processo em que ele perdeu tudo. E quando ele fez isso, tudo mudou. Ou seja, a relação, o relacionamento é uma ferramenta poderosa de transformação de vida, por incrível que pareça. Então, sempre vai ter um capeta na sua vida, capeta entre aspas, né? E ele vem para quê? Para destruir você? Não, para te fazer melhor, para te fazer maior. E quando Jesus ele inicia o seu ministério, e ele é batizado por João, e depois ele vai ficar 40 dias no deserto jejuando. E diz lá a Bíblia que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo. Quem levou Jesus para ser tentado pelo diabo? Quem levou Jesus para ser tentado pelo diabo foi o próprio Espírito Santo. Você vê que é algo muito paradoxal. O que eu quero dizer para você, utilizando esse contexto, que às vezes quem permite você passar por algumas dificuldades e desafios nos relacionamentos é o próprio Deus. Para quê? Para que você saia melhor, para que você se torne uma pessoa mais resiliente, para que você deixe o mimimi, para que você deixe o vitimismo, o coitadismo e retome a autorresponsabilidade que cabe apenas a você para fluir na vida. Isso vai evitar você entrar em depressão, isso vai ajudar você na sua ansiedade, isso vai te ajudar, inclusive, no ecossistema que você está integrado. Pode ter certeza, realmente, Deise, nós temos uma geração mimimi que qualquer coisa é se trancar no quarto e não falar com ninguém. É uma geração que, quando vem um desafio, e quem trabalha com liderança aqui sabe, que quando você dá algumas diretrizes para o colaborador, que ele não é maduro, que ele não tem essa expansão de consciência, essa pessoa sempre leva para o lado pessoal. E esse levar para o lado pessoal cria um ambiente competitivo, cria um ambiente tóxico que adoece as pessoas. Então, o primeiro passo é você entender que os desafios que vieram na sua vida vieram para você, sim, para você. Ah, mas você não conhece a família que eu nasci, você não sabe, eu fui abusado, eu sofri abandono, eu fui rejeitado. Escuta o que eu vou falar para você, e eu quero que você guarde isso. Agora nós estamos iniciando o dia, para você experimentar isso durante o dia. Na sua dor está o seu dom.
Vou repetir. Na sua dor está o seu dom. E você pode postar isso, se você quiser, lá no seu Instagram, me marca lá. Eu acho que essa frase é minha. Na sua dor está o seu dom. Você vai perceber que naquilo que você mais sofreu, naquilo que você é mais desafiado, é onde está o teu propósito e a tua habilidade. A nossa profissão, ela é resultado da nossa dor. A nossa profissão é resultado da nossa dor. Por exemplo, nós temos uma família que sofreu violência. A tendência é nós queremos desenvolver uma profissão ligada à justiça, advocacia, né? Policial, seja forças armadas. Por quê? Porque a nossa dor nos levou para o nosso dom. Minha família sempre teve dificuldade financeira. Você pode trabalhar com contabilidade, né? Com toda a área de gestão financeira, com investimento na bolsa, enfim, na sua dor está incutido o seu dom. Sabe quando as pessoas não descobrem o seu propósito de vida? É quando elas rejeitam a sua dor. Quando as pessoas rejeitam a sua dor, rejeitam a sua história, rejeitam a sua origem, rejeitam a sua ancestralidade, elas perdem. Escute o que eu estou falando para você. Elas perdem a sua identidade, não sabem quem são, e perdem o seu propósito, não sabem para que nasceram. Na sua dor, sim, no maior problema que você sofreu na sua vida, no seu maior desafio, está o seu dom. Eu tenho muita dificuldade de lidar com pessoas tóxicas. Você nasceu para mudar as pessoas nessa área. O que a gente precisa fazer? Não julgar o nosso passado e acolher essa dor. Acolher em vez de fugir, em vez de rejeitar. Tem pessoas que dizem, eu odeio pessoas arrogantes, por isso que eu não falo com a minha sogra. Perdeu, como diz o ministro lá, né? Perdeu mané. Perdeu. Porque quando você rejeita a sua dor, você rejeita a mola propulsora que vai te levar ao teu propósito, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. O que levou Jesus a se tornar rei? A sua dor, o seu sacrifício. O que levou Martin Luther King a ser um líder conhecido mundialmente? A sua dor, o seu desafio, o apartheid, preconceito. O que fez Mahatma Gandhi ser reconhecido no mundo inteiro? A sua dor, os seus jejuns, o seu sacrifício, a sua luta não armada. E se você for observar, todos os grandes personagens ou personalidade que existe no mundo, só existiram, só se tornaram uma personalidade devido à sua dor. E no empreendedorismo é a mesma coisa. Todas as grandes invenções vieram de uma grande necessidade. Eu não sei se você sabe, mas o fundador da Honda, que eu esqueci o nome dele agora, é um nome japonês, surgiu de uma grande dor. A Honda Motors, que hoje é uma das maiores montadoras do mundo, ela surgiu a partir de uma dor. Era a Primeira Guerra Mundial, e depois de buscar financiamentos e fechar um dos primeiros contratos, depois de um incêndio na sua fábrica, o fundador da Honda, ele
perde a sua empresa. Ele perde a sua empresa, tudo é destruído. E esse homem que tinha tudo para entrar em depressão, porque anteriormente a empresa tinha pegado fogo, agora veio a guerra e destruiu novamente a empresa. Ele poderia pensar: eu acho que Deus está contra mim, eu acho que eu não deveria nascer, eu acho que eu não vim nesse mundo para ser feliz. Ele poderia escolher essa opção medíocre, que algumas pessoas que não querem lidar com a sua dor, que é a ponte, a mola propulsora para o seu sucesso, age como se fosse o coitado. Não existe coitado. Os problemas que vieram para a sua vida foram para te fazer melhor. Pare de fugir dos seus problemas. Pare de fugir dos seus problemas. Esse problema quem mandou foi Deus, para você crescer como pessoa, para que você seja maduro, porque na sua dor está o seu dom. É da sua dor que surge o seu dom. Então, depois, nesse momento em que ele perdeu tudo, ele pegou um motor de geladeira, acoplou a uma bicicleta, porque naquela época, na guerra, já não tinha vias públicas, não tinha um transporte, enfim. E ele andava ali com a bicicleta, com um motor adaptado. E as pessoas que também não tinham locomoção começaram a solicitar a ele uma bicicleta daqueles moldes. Ele começou, foi dali que surgiu a moto. A invenção da moto surgiu em um momento de destruição. A ideia de uma moto surgiu no caos. Talvez é no caos que está a solução para aquilo que você está buscando. Talvez o teu sucesso, o teu crescimento está no caos. Quantas pessoas, assim como o fundador da Honda, que no caos surgiu uma grande ideia que mudou a história da Honda? Talvez aconteceu com você que está aqui comigo online e você que está assistindo posterior esse vídeo. Na pandemia foi o momento que você mais cresceu. Eu conheço pessoas que estavam falidas, mas na pandemia cresceram de forma extraordinária. Por quê? Porque o caos traz soluções. Agora, tudo depende de como você olha o copo. Depende de como você olha o copo. Sim, no meio do caos, no meio das dificuldades, depende de como você olha para o copo. Você pode olhar para o copo cheio, vazio ou meio vazio. Depende do teu olhar. O copo está na metade de água. Ele está quase cheio ou quase vazio? Depende do seu olhar. Depende dos seus paradigmas. Depende da sua crença. E eu estou trazendo uma crença para você nesse início de dia, que o caos, as dificuldades vieram para fazer você enxergar uma solução, não somente para você, mas para muitas pessoas, porque na sua dor está o seu dom. Na sua dor está o seu dom. Na sua dor está o seu dom. Acredite no que eu estou te falando. Psicanalistas como eu, psicólogos, terapeutas, você vai fazer uma biografia de um profissional da saúde, do desenvolvimento humano,
e você vai descobrir que essas pessoas passaram por problemas psicológicos, passaram por desafios psicológicos. E esses desafios psicológicos forçaram esse profissional, forçaram essa pessoa a buscar ajuda, a buscar socorro, a buscar autoconhecimento, a buscar inteligência emocional, a trabalhar na programação neurolinguística, a trabalhar nas questões energéticas, fazer um reiki, fazer um barra de axis, fazer uma constelação familiar. Os problemas emocionais dessa pessoa, as dores desse profissional, e eu digo o terapeuta, o psicólogo, o psicanalista, levaram ele a buscar ajuda, e ao buscar ajuda, eles se tornaram um agente de transformação e de mudança para muitas pessoas. Olha que coisa louca! Por isso que eu estou te falando que na sua dor está o seu dom. Então a pessoa com problemas emocionais, com problemas psicológicos, não só na sua vida, mas também na sua família, vai buscar ajuda. Por quê? Porque o problema, a dificuldade, o desafio, ele força você a tomar uma atitude. Os problemas forçam você a sair da sua zona de conforto. Por quê? Porque é fora da sua zona de conforto que está o seu dom, que está o seu propósito para a vida. Porque você veio para servir a humanidade. Você não veio para comer, beber, dormir e morrer. Você veio para trazer uma contribuição para o universo. Então essa pessoa sai da sua zona de conforto por causa da sua dor, busca, se cura, estuda, busca o conhecimento e começa a mudar a vida das pessoas, que é o que aconteceu comigo. Por que eu estou aqui hoje? Porque os meus desafios emocionais, as minhas crises emocionais me levaram a buscar ajuda e me prepararam para ajudar muitas pessoas. E hoje eu ajudo muitas pessoas. Eu era empresário e faz cerca de 10 anos que eu entrei para o trabalho de desenvolvimento humano. Eu também sou consultor empresarial no movimento sistêmico. Mas o que me levou a chegar aqui, a abandonar a minha empresa para mergulhar no desenvolvimento humano, foi as minhas dores. Então, pare de reclamar das suas dores. Porque enquanto tudo aquilo que você foca se expande. Tudo aquilo que você foca se expande. Se você coloca uma lupa perto de um objeto, ele expande. Você olha daqui da Terra para a Lua, ela é pequena, mas se você vai se aproximando da Lua, ela vai ficando gigante. Porque tudo que você foca se expande. Às vezes um problema que não é tão grande, um desafio que não é tão grande, você, pelo seu olhar, por focar no problema e não na solução, expande. Tem pessoas que têm uma facilidade incrível de olhar para o negativo e uma dificuldade também incrível de olhar para a solução. Então você percebeu que tem pessoas que olham para você e só vê o negativo? Ah, você não está com a maquiagem hoje. Aí a pessoa percebe. Aí você está com a maquiagem em dia. A pessoa não percebe. Entendeu? É incrível. Nós temos uma tendência a focar no negativo. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente foca se expande. Se você focar no lado positivo das pessoas, isso vai se expandir. Isso vai se expandir. É por isso que eu estou falando para você, tudo aquilo, toda dor, toda dificuldade, desafios que você tem,
é uma solução, é uma ferramenta que estava oculta, que Deus quer trazer à tona para você utilizar e ser contribuição para as outras pessoas. As pessoas que não sabem o seu propósito, as pessoas que estão perdidas na vida, são pessoas que estão fugindo da sua dor. São pessoas que estão fugindo da sua dor. Ah, mas eu fui abusado. Você está buscando ajuda? Não, ninguém sabe. Pois é, você acabou de trancar com um cadeado o seu propósito e limitar quem você é, ou seja, você perdeu a sua identidade. Ah, eu tenho dificuldade de ouvir não. Então eu sempre estou fugindo do não e buscando pessoas que me digam sim. Quem me diz não, eu excluo da minha vida. Pois bem, você está excluindo o seu propósito. Você está excluindo a solução para contribuir com o universo. Quando eu digo contribuir com o universo, porque assim, quando você nasce, você não veio nessa terra aqui por osmose. Até a criança que teve 1 hora de dia de vida, 10 minutos de vida, e às vezes nem teve, ocorreu um aborto, ele traz uma mensagem para o universo, ele traz uma contribuição, ele vai mostrar alguma coisa. Todas as situações que vêm na sua vida não vêm à toa, não vêm à toa, não vêm à toa, vem para aflorar o amor incondicional. Por quê? Porque o amor incondicional é a contribuição que eu venho trazer para o universo. Deus chamou você para contribuir. Como? A partir do seu amor incondicional. Como que eu desenvolvo esse amor incondicional? Eu desenvolvo a partir do olhar de perdão que eu tenho, primeiro comigo mesmo e depois com o outro. Não existe amor incondicional sem um ato de perdão. Mas o perdão começa por mim. Eu preciso me perdoar primeiro, porque às vezes a gente quer perdoar o outro, mas a gente não consegue se perdoar. A gente quer amar o outro, mas não consegue se amar. A gente quer ser compassivo com o outro, mas não é compassivo conosco mesmo. A gente tem paciência com o outro, mas não tem paciência conosco. Está tudo errado. Primeiro você. Porque a partir de você, desse olhar bondoso com você, você consegue ser contribuição para o universo. Então guarde isso que eu estou falando para você. Na sua dor está o seu dom. Pare de fugir dos problemas. Enfrente os problemas. Enfrente os problemas. Ai, mas eu tenho dificuldade de conviver com muitas pessoas. Vá no meio das multidões e aprenda o que você tem que aprender, porque isso foi Deus que trouxe para você trazer soluções para as outras pessoas. Porque quem sabe você vai ser um palestrante na área ou um influencer na área de relacionamentos. As pessoas que mais tiveram problemas de relacionamento são as que mais trazem solução. Por quê? Porque esse aprendizado foi transformado em uma ferramenta de contribuição. Agora, enquanto você fugir do seu desafio, da sua dor, você não consegue descobrir o seu propósito. Você não consegue saber quem você é. Ah, minha maior dor foram os meus pais. Eu não acompanho o Big Brother, esses programas, reality show. Mas como eu trabalho com a mente humana e tem algumas pessoas conhecidas, às vezes eu vou ver alguns reprises para ler a mentalidade da pessoa. E agora, nesse reality show da Record,
eu estava vendo que tem um Pelé, que é um funkeiro. E o Pelé, esse funkeiro do reality show da Record, que é a Fazenda, ele justifica tudo, ele quer agradar a todo mundo, ele pede desculpa a todo mundo, ele quer ser acolhido por todo mundo. E as pessoas que têm uma personalidade mais forte, como a Deolane e as outras que eu não lembro o nome agora, elas tiram ele do seu equilíbrio com muita facilidade, porque ele quer justificar tudo. Sabe aquela pessoa que quer justificar, sabe? Sem necessidade de justificação, porque quando eu quero justificar demais é porque eu não tenho certeza de quem eu sou. Quando eu quero justificar demais é porque eu não sei quem eu sou, porque quem sabe, quem se conhece, não precisa justificar, porque não tem que provar nada para ninguém. Jesus estava sendo julgado, aí chega o Pilatos para ele, e o Pilatos não consegue acreditar como pode alguém que ajudou tantas pessoas, alguém tão justo, está sendo julgado. Aí o Pilatos pergunta para ele: fala a verdade, você é rei judeu? Você é rei judeu mesmo? Por que se você é rei de judeus, porque os judeus estão pedindo a sua morte? E aí Jesus diz assim para ele: não, para isso eu nasci e para isso eu vim. Aí ele continua perguntando como se essa resposta não fosse suficiente. Aí diz a Bíblia que Jesus silenciou, porque Jesus não tem que falar nada para ninguém, ele não precisa se justificar. E o Pelé, né, ele quer justificar. Aí eu fui buscar a história dele, fui pesquisar sobre ele, e eu achei um vídeo dele xingando o pai dele, porque com 1 ano de idade o pai dele o abandonou. E ele cita que o pai dele cuidou de 2 crianças e ele quebrou o fêmur em uma época da vida, e o pai dele disse que ia visitar ele e não foi visitá-lo. E ele xingando o pai, falando palavrão com o pai, e trouxe uma revolta gigante para ele. Agora, olha que negócio doido. Essa rejeição, a maior dor desse rapaz foi o abandono do pai. Maior dor dele é a questão da paternidade. Isso significa que, para que ele descubra a identidade dele e o propósito dele, ele vai precisar olhar para essa dor e acolher. Porque essa atitude dele só faz ele mais fraco, mais dependente. Então ele quer justificar. Se vocês forem lá buscar alguns reprises que tem na internet, vocês vão ver que ele é fraco, ele é um baita negão, inteligente, mas ele, claramente, as pessoas desestabilizam ele com muita facilidade. Como é que essa pessoa vai liderar outras pessoas? Ele vai ser manipulado. Como é que essa pessoa vai ter um relacionamento saudável? Ele nunca vai conseguir ser pai, porque aquilo que você critica dos seus pais, você repete. Você consegue entender isso? Qual é o olhar que ele deveria ter para a dor dele? Tinha que ser como foi, não tem como mudar o meu passado. Agora eu vou acolher isso e aprender com isso. Eu vou aprender. Agora eu não vou julgar o meu pai, eu não sei, ele deu o que ele tinha na época. Eu não sei como era o relacionamento dele com a minha mãe. De repente ele já era casado e a relação da minha mãe com ele foi uma relação extraconjugal, mas a minha mãe não me contou. Eu estou dando um exemplo aqui. Nós não sabemos o que aconteceu com aqueles 2 indivíduos. Então o Pelé, que é esse cantor de rap ou de funk, que participa da Fazenda, ele é um fraco. E ele quer agradar todo mundo. Uma hora ele vai sair. Por quê? Porque ele desprezou o seu desafio. Quando você despreza aquilo que te causa um desafio, que te tira da zona de conforto, que te traz dor às vezes,
você despreza o seu futuro, você despreza o seu propósito. Por quê? Porque na sua dor está o seu dom. Na sua dor está o seu dom. Enfrenta o seu desafio. Eu queria que vocês falassem aqui para mim, a gente já está quase terminando, qual que é o sua maior dor? Eu quero que vocês façam pergunta aqui, e eu estou disposto para responder para vocês. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Faz sentido para vocês? Vamos lá. Se faz sentido para você, diga aí. Se faz sentido, se não faz sentido. Que às vezes eu estou falando para vocês e não está fazendo sentido. Então eu queria saber de vocês se faz sentido. Isso que eu estou falando, a Deise está falando que faz muito sentido. Eu estou falando, gente, de laboratório de 10 anos. Eu atendo famílias inteiras. Eu atendo empresários. Eu atendo artistas. E às vezes eles não rompem na vida porque estão presos a coisas tão simples. Sim, Deise, sobre o mimimi. As pessoas que fogem da sua dor são as vítimas. Coitado de mim, coitada de mim. E as pessoas vítimas serão manipuladas. Onde há uma vítima, há um manipulador. Toda vítima atrai o manipulador. Ai, eu não sei porquê, eu só atraio o homem manipulador. Porque você está se comportando como vítima. Ai, eu não sei porquê, eu só atraio mulher manipuladora. Porque você está assumindo o papel de vítima. Então, a Deise está falando, eu tenho dificuldade de lidar com pessoas diferentes de mim. Esse é o teu maior dom, Deise. Esse é o teu maior dom. Por quê? Porque as diferenças mostram as lacunas daquilo que eu preciso desenvolver. Então, eu tenho pessoas que são diferentes de mim. Então, as pessoas não aceitam muito o meu jeito. Peraí, vamos pensar aqui. As pessoas não aceitam o meu jeito. Será que eu não preciso adequar o meu jeito aos perfis de pessoas? De algumas pessoas? Por exemplo, aqui eu atendo pessoas racionais, pessoas emocionais, pessoas que são mais espiritualizadas. E há uma diferença muito grande no atendimento. Porque para uma pessoa espiritualizada, eu só preciso fazer sentir. Mas para uma pessoa racional, eu preciso fazer entender. Por que que muitos terapeutas, muitos psicólogos, muitos profissionais, eles não conseguem manter a sua agenda cheia? Eles não conseguem manter os seus clientes. Por quê? Porque eles querem utilizar um padrão de atendimento para todas as pessoas. E não dá, porque tem pessoas que são diferentes. Então, Deise, às vezes eu e você precisamos nos adaptar. O que eu preciso aprender? Será que eu preciso aprender um pouco de leitura corporal? Preciso aprender um pouco de oratória? Eu preciso estudar essa pessoa. Ah, mas a pessoa é muito introvertida. Será que essa pessoa não tem um sentimento de abandono? E a forma de ela atrair a sua atenção e o seu amor é se retraindo? Pode ser. As pessoas às vezes são muito expansivas. Eu não gosto de pessoas que riem muito, que é muito alegre, que tudo faz piada. Ok, essa pessoa, ela é diferente de você. Você não precisa ser como ela, mas você precisa se adaptar ao jeito dela. Deise, um abraço. Você vai precisar sair, né? Um abraço, saudade de você. Foi muito bom ter te atendido. Por um tempão, né? Faz uns 2 anos. Um abraço. Obrigado. Então, pessoal. Então, assim, por exemplo, o Rafael está perguntando por que a dificuldade de submissão?
quando vemos que a mesma não tem capacidade nenhuma, né? Então, olha que interessante essa pergunta do Rafael, né? Quando eu tenho dificuldade de olhar o outro como maior, significa, né, tem dois aspectos, tá? O primeiro aspecto é que eu não consigo perceber o outro como sendo capaz de me ensinar algo. Porque nós olhamos para as pessoas com a nossa capacidade. Então, por exemplo, eu atendo muitos advogados, né? Eu dou uma mentoria para um grupo de advogados. Eu não fiz advocacia e os caras são muito bons. Os caras são extraordinários, muito bons. Os caras estudaram muito mais do que eu, são viajados. Eles são melhores do que eu. Só que eu tenho conhecimento que eles não têm. Agora, já pensou se eles olharem para mim a partir do conhecimento deles? Eles não vão conseguir ser atendidos por mim. Então, até o mendigo, ele tem o que ensinar para nós. É que às vezes nós temos dificuldades de aprender o que aquela pessoa tem que ensinar para nós. Quando nós aprendemos isso, nós voltamos para o nosso ecossistema. Porque às vezes aquele não é o nosso ecossistema. Não adianta, tem lugares que não cabe você, que não me cabe. Eu tenho que procurar alguém que tem a linha de pensamento que eu tenho. Senão eu estou num ecossistema errado. Às vezes eu entro no ecossistema apenas para aprender algo. Senão não vai ter como se submeter, né? E a palavra submissão aqui eu estou entendendo, que é a capacidade de ser liderado. Então, eu preciso aprender o que aquela pessoa tem que eu não tenho. É esse primeiro olhar. O que essa pessoa tem que eu não tenho? Porque às vezes você vai ter um chefe que você é melhor do que ele. Só que o que fez esse chefe chegar lá? É que ele é o puxa-saco. É que ele é o queridinho do chefe. O que fez ele ser o queridinho do chefe? Talvez é o que você precisa para alcançar certos lugares. Mas eu não puxo saco de ninguém. Ok, você vai continuar. Porque assim, a gente interpreta algumas coisas. Puxação de saco. Não é puxação de saco. Talvez é a capacidade de se entregar totalmente à missão de outra pessoa. Parece que eu estou levando um cafezinho para o chefe. Pode ser bajulação? Pode ser bajulação. O manipulador faz isso. Mas pode ser a alegria de servir. E tudo que você planta, você colhe. Então, Rafael, você precisa saber qual é o seu ecossistema. Se eu estou no ecossistema correto, se eu estou entrando num ecossistema que não tem a ver comigo, né? Nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Então, agora, tem vários outros aspectos que eu não vou tratar aqui agora, porque o meu tema está ligado à capacidade de relacionar-se, né? Mas eu poderia entrar em alguns aspectos da ancestralidade, enfim, né? Da ausência de amor e etc, 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 etc. Mas, queridos, espero ter ajudado vocês aqui, tá? Obrigado, Rafael, pela pergunta, a Deise e a todos que estão aqui comigo. E dizer para vocês que na sua dor está o seu dom. Desafie o seu medo. Desafie o seu gigante. Lembra do Davi? O Davi era um franzino, nem era guerreiro, não tinha treinado para a guerra. Mas o olhar que ele teve para a situação, para o gigante, foi que fez ele vencer o gigante. E às vezes você não precisa de muitas ferramentas, das ferramentas dos outros. Às vezes você não precisa da ferramenta dos outros. Você precisa da sua ferramenta. Daquilo que você acredita, da sua força. Mas esse gigante é muito grande. É o seu olhar.
O gigante é grande, você tem duas opções. Ou você vai olhar para ele e falar, ele é grande, é fácil de acertar ele, né? É fácil de atingir a parte do corpo dele que é letal. Ou você pode falar, ou você pode olhar com outra perspectiva. Aí ele é muito grande, eu sou pequeno. Então é o seu olhar que vai mudar a sua história. É como você olha para a vida. Então qual que é o meu desafio? É o X. Vou lidar com ele a partir de hoje. Eu vou enfrentar, eu vou ter que lidar com ele. Quando você lidar com esse gigante, as portas se abrem para você. Porque o Davi começou a ter acessos que ele nunca teve depois que ele derrubou o gigante, que ele virou genro do rei. Então o cara que vivia cuidando de ovelha lá no pasto começou a transitar pelo palácio. O que fez o Davi transitar pelo palácio? Enfrentar os seus medos, enfrentar os seus desafios, porque na sua dor está o seu dom. Um abraço para vocês, tudo de bom, até o próximo encontro. Tchau, tchau.